Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos aqui reunidos, Jesus, pra te adorar. É tão bom estar contigo, Teu santo nome exaltar, com alegria cantar. Jesus conosco está, não há tristeza nem medo não, aqui neste lugar. Com alegria cantar, Jesus conosco está, não há tristeza nem medo não, aqui neste lugar. Na Canção Nova estamos, Senhor, queremos celebrar os Teus prodígios e feitos, Senhor. Outro Deus não há, com alegria cantar. Jesus conosco está, não há tristeza nem medo não, aqui neste lugar. Com alegria cantar, Jesus conosco está, não há tristeza nem medo não, aqui neste lugar. Não há tristeza, não há tristeza nem medo não, aqui neste lugar. Não há tristeza nem medo não, aqui neste lugar. Como é bom começar o programa Manhã Viva hoje com Juliana de Paula. Eu já quero pedir desculpa pela minha voz, mas nós seguimos. Eu peço paciência a você, mas nós estamos com a friagem aqui em São Paulo. Mas nós vamos seguir esse programa, eu com essa voz e ela com essa voz. Deus é perfeito, né, gente? Deus providencia tudo. E nós seguimos essa semana com programas especiais de relacionamento. Amanhã é dia dos namorados e o Manhã Viva está romântico. Ontem falamos sobre como resgatar a sexualidade no relacionamento. E hoje nós vamos falar sobre o ciúme no relacionamento. Tem gente que acha que é prova de amor, mas será que o excesso faz mal? Tem muita gente que fala, principalmente os profissionais, que mostra muita imaturidade. Infelizmente, tem casos que chegam ao absurdo, né, de até crimes, né? Chega a doença e a crimes. Então, vamos falar sobre este problema. O ciúme, né, é prova de amor ou é um problema que deve ser resolvido? E por isso nós estamos com muita alegria recebendo Juliana de Paula e o Alexandre para falar sobre esse assunto. E eu já convido você a participar nas nossas redes sociais, @manhãviva. Você pode tirar suas dúvidas, porque toda essa semana nós estamos neste clima. E nós vamos seguir com a nossa série Enamorar, né? Já com o diácono João Paulo Medeiros e a Maria Luísa. Eles são casados e psicólogos e eles vão falar hoje, no episódio de hoje, sobre o mesmo tema. E nós vamos também mostrar a receita, né, de creme de abóbora com o chefe Felipe Leroy daqui a pouquinho. Fica ligadinho conosco. Por favor, vamos bater um papo aqui? Juliana de Paula e Alexandre, ciúme é um problema. É verdade. E é muito comum nos relacionamentos, principalmente no começo, que bate aquela insegurança. Vocês rodam o Brasil, escutam muita coisa, né? É um problema sério, né, Juliana? É, com certeza. Entra a questão da insegurança, da história da pessoa, que ela pode ter vivido. E a gente sabe que até no meio dos cristãos, né, porque a gente imagina assim, que cristão não tem ciúme, né? Mas a gente traz na nossa história, muitas vezes, marcas, situações, por exemplo, de
dentro de casa, né? O pai que traiu a mãe. Então, tudo isso gera na pessoa uma insegurança com relação ao outro. Às vezes, não tem esse caso, como foi o caso do Alexandre, né? Você estava falando de ciúmes, eu estava lembrando do nosso início de namoro, que a gente viveu esse drama, né? Foi bem difícil para nós. O Alexandre não teve um caso, sim, de familiar, mas foi uma situação bem difícil de insegurança, né, meu amor, que você vivia. Isso foi bem no início do namoro, né? Nós éramos muito jovenzinhos ainda, né? Tinha 17 anos por aí. E eu tinha muito ciúme, assim, da Juliana, né? Quando a gente começou a namorar. E era muito... Eu sofria muito, ela sofria muito, assim. Porque quem tem ciúme acha que... Quer dizer, vê mais do que o que de fato acontece, né? Às vezes uma virada de rosto assim, para a pessoa que sente ciúme, já é uma paquera, já é um pensamento diferente. Então, eu digo que quem sente ciúme acaba pensando pelo outro, né? Acaba concebendo na sua cabeça o que ele acha que o outro está pensando. Eu vivi isso durante, acho que o primeiro ano de namoro da gente, mas graças a Deus, assim, como nós sempre conversamos muito, nós sempre fomos muito amigos e ainda somos, né? Isso a gente tratava nas nossas conversas, né? Eu dizia para ela que tinha sentido ciúme em tal momento e ela me dizia, não, mas não houve nada disso e tal. Então, o diálogo foi quebrando e também, claro, a graça de Deus, né? A gente foi rezando muito sobre isso e até chegar a um ponto em que eu entendi dentro de mim o seguinte, eu acho que Deus me fez entender, né? Que eu não tinha como controlar os pensamentos da Juliana. Então não adiantava ficar sofrendo pelo que ela podia, o que eu achava que ela podia estar pensando. E isso foi uma cura, assim, né? Foi uma ação de Deus mesmo. E a partir dali aquilo foi sendo aos poucos sanado, né? Até o ponto de realmente ser curado mesmo disso, né? Porque como a Juliana falou, vem de marcas da história, né? Eu não tive realmente esse histórico assim de uma família desregrada, complicada, desestruturada, não tive. Mas a gente vive numa sociedade que existem inúmeras situações, a gente presencia coisas, se não dentro de casa, mas na casa dos amigos, na casa de outros familiares, a gente vê, a gente fica sabendo de coisas e a própria insegurança, né, humana assim, vai batendo ali. Eu acho que é isso que gera de maneira muito forte assim, esse problema do ciúme. Você falou uma questão da fantasia, né? E como é para a pessoa que sofre isso? Que está do outro lado, né? Do outro lado, né? Eu acredito que é uma sensação que a gente tem, assim, de prisão, né? Porque você imagina que o outro o tempo inteiro está pensando que... Porque, assim, é como o Alexandre falou, eu nem percebia, né? Tipo assim, uma virada de rosto, tipo, eu virava o rosto e tinha um homem, um rapaz, Então, daí ele já imaginava algo que, tipo assim, ela está olhando para ele, né? Ou está correspondendo a alguma... Então, assim, eu ficava naquele cuidado de não olhar para o lado, mas, assim, não tem como controlar o tempo inteiro, né? Mas é uma sensação de prisão, porque a pessoa me aprisiona dentro da fantasia dela, né? Eu sei que é mentira, eu sei que não é verdade aquilo que ela está dizendo, que ela está pensando, mas em função de um relacionamento que existe, de um amor, de uma reciprocidade, eu quero correspondê-la. E aí a gente entra, quem está do outro lado, nessa prisão, né? Porque eu vou achar que o outro o tempo inteiro vai pensar, imaginar que eu estou traindo, que eu estou, né, com o olhar. E eu lembro também, meu amor, não sei se você lembra agora, que isso veio também de uma situação de relacionamento antigo que você teve, né? De namoro, às vezes uma experiência negativa que se teve. Antes de namorar comigo, o Alexandre teve uma experiência difícil com uma namorada, que realmente, né, não era questão de traição, mas ela olhava, né, para outras pessoas. Então, isso também realmente, às vezes, traz na pessoa essa insegurança, porque ela realmente está olhando mesmo para o outro. Tem gente que não consegue disfarçar mesmo, né? E nessa condição de quem não faz isso, que era o meu caso, que é o meu caso, né, de olhar, enfim, de estar correspondendo, sei lá, um olhar de alguém, é difícil por isso, porque a gente se sente muito aprisionada e fica triste também, porque aquela história tem tudo para dar certo, né?
E parece que tem algo que no meio de nós está nos distanciando, né? Porque às vezes é uma coisinha besta, mas depois aquilo vai tomando forma, e principalmente quando não se tem diálogo, que é a grande maioria, Renata. A gente percebe assim, por onde a gente passa, que os casais eles têm muita dificuldade de dialogar. E eu sempre digo assim, não tem coisa melhor na vida do que você ser amigo do seu amor, né? Você ser amiga ou amigo, porque eu digo no sentido assim da liberdade que você tem de ajudar o outro, porque com certeza eu ajudei o Alexandre dentro das nossas conversas, naquilo que a gente ia partilhando no nosso dia a dia, das dificuldades dele, eu também ia mostrando para ele assim, né, que não era bem assim, ia contextualizando, mostrando. Então ele foi percebendo que realmente assim, ele chegou à conclusão de que realmente o problema estava nele. Porque isso também que acontece. Às vezes a pessoa tem ciúme, ela não acha que o problema é ela, o problema é você. É você que não está sendo fiel a mim, é você que está olhando para o lado, é você que está dando cabimento, como a gente diz lá no Nordeste, é você que está, como é que diz aqui? Tá dando motivo. Dando motivo, entendeu? Então, assim, ele chegou a essa conclusão, como ele falou, o problema sou eu. E eu não vou não vou conseguir controlar a Juliana, né? Porque sou eu, ela não tem ciúme, ela não está insegura. Então, às vezes, pela falta de diálogo, pela falta de compreensão do outro, não se tem essa volta, né? Assim, tipo de conversar e do outro perceber, não, eu preciso de tratamento, porque tem pessoas que têm níveis de ciúme que precisam mesmo de uma terapia, né? E a gente sabe que também na nossa espiritualidade receber oração, porque talvez em algum momento na história da pessoa, enfim, né? A gente sabe que tem a questão da cura interior, então às vezes a pessoa precisa aprofundar um pouco mais aquela dificuldade. Porque às vezes a pessoa não tem só ciúme, né? A pessoa tem um desvio, tem um problema sério, por exemplo, de querer controlar tudo, de querer ter tudo sob controle. Então, não é só o ciúme em si, né? Se a pessoa tem essa tendência de querer controlar outra pessoa, ele controla no trabalho, ele manipula as pessoas em casa, ele manipula as pessoas no futebol, ele quer ser o dono da bola, entendeu? Então, não é só o ciúme em si, né? Por isso que a Juliana fala dessa necessidade de cura interior, porque às vezes a gente detecta que é um ciúme. A Alexandre está com ciúme da Juliana. Mas às vezes não é só o ciúme, às vezes é uma ferida mais profunda que tem, que se expressa por meio do ciúme também, mas se expressa em outras situações, né? Tem pessoas que têm dentro de si assim, uma necessidade de competir com tudo, então ele acaba competindo também com a esposa, acaba competindo. Então é uma série de coisas realmente que precisa da oração, mas eu penso assim que relacionado especificamente ao ciúme, o diálogo, a amizade, cultivar a amizade, eu acho que quebra muito isso, né? Porque quando a gente é amigo do outro, a gente confia, a gente cria cumplicidade. Não é somente uma confiança de que ela não vai me trair. É uma confiança em qualquer âmbito, assim. Eu confio nela porque a conheço, porque a gente conversa sobre tudo. Então, a gente tem essa cumplicidade e isso ajudou muito a quebrar o que havia dentro de mim. A gente continua com esse bate-papo e, como eu falei no início do programa, nós vamos seguir com o segundo episódio da série Enamorar. Hoje nosso tema é como lidar com os ciúmes no casamento. O primeiro que a gente tem que estabelecer aqui é o conceito sobre ciúmes. O que é ciúmes? Ciúmes é uma emoção, é um sentimento. Só que é um sentimento complexo porque junto com ele a gente sente tristeza, ansiedade e também um sentimento de impotência. Isso é ciúmes. E o que significa, né? Ao mesmo tempo, a pessoa que tem ciúmes, ela se sente ameaçada por uma outra pessoa. Ela tem medo de perder alguém, sendo que o outro pode tomar essa pessoa dele. Olha, mas isso não quer dizer que é verdade, mas é uma ameaça. Pode acontecer, pode ter acontecido um evento aí, pode, mas não quer dizer que é uma verdade, né? É real, né? E justamente porque, olha só, o ciúmes ele envolve três situações. Um sentimento,
que a gente acabou de falar agora, um pensamento, a pessoa ela fica pensando o tempo inteiro e esse pensamento pode ser real ou pode ser imaginativo. Ela pode criar uma situação, uma história na cabeça dela ali para acreditar que ela está sendo traída. Uma outra coisa, João Carlos, é o comportamento. O comportamento de quem é ciumento. Investiga o celular, investiga a roupa, cheira a roupa. Ele fica hipervigilante, vigiando até o olhar da pessoa. Contrata uma pessoa para poder ficar te vigiando. Né? Vigiando o outro, né? Ele não, vigiando o outro. Te vigiando, tirar uma foto de você, cercar você. Então, a pessoa ela começa a criar comportamentos obsessivos aí que só Deus, nesse momento aí, né? Então, o ciúmes ele pode ser patológico, ele pode ser, por exemplo, um TOC, transtorno obsessivo compulsivo, porque a pessoa ela fica ruminando esse pensamento e isso faz muito mal para quem sente. Agora, o ciúmes faz mal para quem sente e para aquele também que está experimentando o ciúme do outro. Sofre os dois. Sofre quem está com esses ciúmes e sofre a pessoa que é alvo dos ciúmes, né? Então vamos à prática. A pergunta é como lidar com o ciúme, com esse bendito ciúme. Nós vimos então que é 3 coisas, né? Um sentimento, um pensamento e também comportamento. Veja, nós temos que trabalhar as 3 coisas. É possível controlar, ou melhor, é possível regular aquilo que você está sentindo muito intenso? Claro que sim. Você tem que identificar uma forma de melhorar esse sentimento. Se é uma distração, se é você fazer alguma coisa importante na sua vida, se é você também mudar o próprio pensamento. Não é mesmo, João Carlos? É possível mudar o pensamento também. Criar pensamentos alternativos melhores, porque esse que você está criando só te diminui. A pessoa, João Carlos, antes de você falar, peraí, antes de você falar, a pessoa que tem ciúmes, ela tem uma baixa habilidade de se perceber, entende? Ela não se acha, ela tem uma percepção de si de menos-valia e também do outro como se fosse maior que ela. Veja bem, você está com pensamento, essa é uma dica que nós damos muito dentro do consultório. O seu pensamento fica focado, né? Vem o pensamento, será que ele está com alguém? Ou será que ela está com alguém? Vem o pensamento. O que fica seu pensamento é justamente um sentimento. Você cria um sentimento a partir do seu pensamento. Você se fixa nesse pensamento, aí sua obsessão em cima disso. O que você pode fazer? É uma dica bacana. Coloca para Deus. Sim, eu te entrego. Boa, João Carlos. Eu te entrego. Transformar esse pensamento em oração. Em oração. Transformar seu pensamento em oração. Fazer oração de entregar, porque você desfoca. Muito bom. Você desfoca disso daí. Né? E a outra coisa é mudar o comportamento, porque quando você fica hipervigilante, você vai aumentando a ansiedade que você tem. Então, se você corta isso, se você para de investigar, a tendência é diminuir essa hipervigilância e como consequência, você vai diminuir o comportamento de ficar vigiando essa pessoa. E se as nossas dicas não deram certo, procure um terapeuta, que vai te ajudar. Com certeza. Amei as dicas deles. Muito né? bom. É uma mudança de comportamento. Total. Tem que mudar, né? Porque senão você vai ficar estacionado e a sua vida vai... Né? E eu achei interessante porque eles falaram justamente de casos patológicos, né? Que realmente precisa... muita gente precisa de ajuda mesmo, procurar até mesmo um terapeuta para identificar também onde começou. Né? Porque senão vai crescendo. Vai crescendo e vai dificultando cada vez mais a relação. Eu estava lembrando, às vezes tem relações assim que, a princípio, a pessoa acredita que ele gosta tanto de mim, ela gosta tanto de mim, que está com ciúme, né? E daí a pessoa vai deixando... E chega um certo ponto que eu já vi casos assim, por exemplo, o casal, está todo mundo conversando, eles estão recuados em algum lugarzinho. Né? Então a pessoa começa também a se anular em função do outro, né? Porque o outro tem ciúmes e aí a pessoa sempre fica e vai perdendo também o círculo de amizade, essa vida social que a gente precisa ter, né? Conviver com as pessoas. Então isso é muito sério. A princípio a pessoa fica achando, não, é porque ele me ama tanto, ela me ama tanto que tem esse tipo de comportamento. E depois você percebe que você está totalmente ali encarcerado, posso até dizer, preso mesmo, àquela situação de que aparentemente se iniciou com eu achando que era um sentimento de
somente de tanto amor que ele tem por mim, o que ela tem por mim, que me levou a dizer, não, isso é bobeira, isso é besteira, é porque ele gosta, e depois a pessoa se vê presa. E às vezes tem um medo de perder também, porque normalmente Sim. a pessoa que é controladora, como ela controla tudo, então ela passa para outra pessoa muita segurança, assim, ela está sempre tudo está sob controle dela, ela está sob meu controle, as coisas estão sob meu controle. Normalmente é uma pessoa que passa para quem está do seu lado uma certa segurança, né, e claro, aí tem o sentimento também. Então acho que a pessoa que sofre o ciúmes, assim, de maneira muito forte, ela também fica numa insegurança de perder aquilo, né? E às vezes vai deixando rolar, né? O diácono falou uma coisa muito importante, que essa pessoa que se fixa no pensamento, aquilo vai se tornando uma compulsão, né? E ele falou, não, uma dica, joga para Deus, né? Entrega, eu te entrego. Então vem o pensamento, eu te entrego. E foi bem o que a gente fez, assim, o que eu fiz, né, com a ajuda da Juliana também, que foi justamente isso. Eu cheguei à consciência de que não tinha o que fazer, que o problema era eu, então eu disse, bom, então entrega para Deus, né? Eu fiz isso mesmo, comecei a entregar para Deus, comecei a colocar nas mãos de Deus, mas também fui ler livros a respeito disso, falando sobre o problema do ciúme e ao mesmo tempo transformando isso em oração. E aí realmente foi onde o Senhor também teve o espaço para intervir, porque às vezes Deus não tem espaço para intervir num relacionamento, né? A gente deixa Deus agir em várias coisas na vida da gente, a gente quer que Deus intervenha em várias coisas, mas quando se trata de sentimento, a gente meio que se isola, como a Juliana falou, a gente se isola das pessoas e se isola também de Deus, parece que Deus não tem esse espaço. Então Deus foi nos ensinando ao longo desse tempo também a ter uma relação a três, né? Eu, a Juliana e Deus em meio a nós. Ele precisa estar, fazer parte, Ele participa de todos os nossos momentos, sem exceção, porque foi Ele que nos fez um só, né? E foi Ele quem criou esse amor aqui. Que lindo. Falando desse amor, como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos na igreja, né? Eu participava já do movimento da renovação carismática, no seminário de vida no Espírito Santo. Alexandre começou a participar e eu olhei diferente, né? Assim, tipo, nossa, que rapaz bonito. E aí foi engraçado porque não era um sentimento, né, ali de cara, né? Não foi amor à primeira vista, não. Eu achei o Alexandre bonito, tal. A gente conversou, eu fazia parte ali da coordenação. E depois nos tornamos grandes amigos, né? A gente, amigos confidentes mesmo. Eu não tinha facilidade. Eu digo sempre que o Alexandre foi um presente que Deus me deu, porque eu tinha muitos problemas, era uma menina ainda, na minha área afetiva, familiar, sofria de ansiedade, eu tinha vários sentimentos, várias situações que eu precisava vencer e que eu ficava ali sem conseguir compartilhar com as pessoas, ou com um amigo, com uma amiga, né? E, de repente, Jesus me deu o Alexandre. Eu digo sempre que eu abri a porta, ele correu e entrou. E, nesse tempo, foram 2 anos de amizade, pura e simplesmente amizade. Nós éramos melhores amigos um do outro. Um do outro, né? E, nesse período, foi crescendo dentro de mim sentimento também. E eu fui entrando naquela fase de discernimento também, né? Porque, de repente, assim, eu me vi com um amigo. E eu lembro que, no nosso tempo, a gente já estou nessa fase de dizer meu tempo, no nosso tempo não tinha mais essa coisa de... Não tinha esse negócio de... meu amigo era uma coisa, meu namorado era outra. Então, pelo menos era assim que eram os pensamentos, né? As ideias daquela época. E aí a gente ficou naquela luta, né? Aí chegou um ponto, como a gente era muito amigo, aí eu falei, Alexandre, estou sentindo algo diferente por você e tal. E na época, até no momento, ele estava vivendo uns dramas assim com relacionamentos antigos que ele tinha. Eu sabia disso. Aí ele falou, não, Júlia, agora não dá, tal. Me deu como o bendito fora, né, que eu levei naquele tempo. E até fiquei na hora, nossa, puxa vida, tal, não sei o quê. Fiquei triste, mas a gente era muito amigo. Então, assim, independente do fora que eu levei, né, ali, a gente continuava a nossa amizade. E aí Deus, na verdade, foi permitindo que o coração dele também fosse se abrindo porque era um plano de Deus também, né?
Aí você pensou melhor, falou, eu fiz besteira. Não, na verdade, é que eu, hoje olhando assim, porque na hora a gente toma as decisões, né? Mas eu vejo que foi condução de Deus também, sabe? Assim, porque eu acho que esses 2 anos que a gente viveu a amizade, a gente cultivou o alicerce do que a gente vive até hoje, né? E foi interessante que depois que a gente estava com quase 1 ano, quase 2 anos de namoro, a gente foi chamado para dar uma formação sobre namoro. E a gente nunca, foi a primeira vez, então a gente foi atrás de material para saber o que aqui ia falar. E quando a gente começou a ler, eu lembro que foi até uma material da Shalom, né? Falava do caminho de namoro, que é cultivar a amizade, né? Só que a gente fez isso sem saber que estava fazendo, né? A gente viveu realmente a amizade sem uma perspectiva de que daqui a tanto tempo a gente vai namorar. Não existia isso, a gente vivia a nossa amizade. Eu ia todo dia na casa dela, a gente sentava lá e conversava. Ia pro cinema, ia lanchar, ia pra igreja, era do Ministério de Música, tava sempre juntos, né? Aí todo mundo fazia assim, e aí? Tipo, você olhava pra mim e fazia... Sabia, né? E também depois ele ficou sabendo que eu gostava dele. Eu já notava que, tipo assim, né? Porque mulher sabe das coisas, né? A gente que tem ele já gostava, mas ele tava... mas tava dando de, né? Não, na verdade eu tinha justamente o medo de estragar a amizade. Né? Porque era uma amizade tão boa que tinha esse medo. Não sei se hoje em dia as pessoas têm esse medo, mas na época eu tinha medo de que um namoro, se não desse certo mais na frente, estragasse a amizade, né? Mas graças a Deus foi muito de Deus mesmo, assim, foi uma condução de Deus. Graças a Deus, vou pensar melhor, olha a mulher. Então. Foi um bom investimento. Foi ótimo, você tá bem que você pensou melhor, Alexandre. Tá bem, que olha aí, ó. E falando em amor, da Juliana de Paula e Alexandre, vamos ver um clipe muito romântico dos dois. Tantos sorrisos, tantos sonhos, momentos vividos de dor e alegria. Muito mais do que um dia uma canção poderia dizer. Somos cúmplices em cada passo, somos amigos apaixonados pelo Deus que nos fez um só corpo e gerou entre nós aliança de amor. Deus é quem nos afina, 2 acordes nascidos um para o outro, harmonia divina, na missão companheiros, na vida guerreiros no amor. E é tão bom te ter bem junto a mim, me sinto mais seguro, luto até o fim. Como um leão enfrento a vida, através de ti, Deus me ensina a amar. E esse teu olhar me captura, quando a tua mão a minha mão segura. Todo medo se vai com um beijo teu. Eu entendo que o amor de Deus é o que há entre nós. Deus é quem nos afina, 2 acordes nascidos um para o outro, harmonia divina, na missão companheiros, na vida guerreiros no amor. E é tão bom te ter bem junto a mim, me sinto mais seguro, luto até o fim. Como um leão enfrento a vida, através de ti, Deus me ensina a amar. E esse teu olhar me captura, quando tua mão a minha mão segura. Todo medo se vai com um beijo teu. Eu entendo que o amor de Deus é o que há entre nós.
clima de romantismo amanhã, Dia dos Namorados, e hoje a gente com a Juliana de Paula e o Alexandre. Eu já falei que eu tô rouca, São Paulo tá um frio, mas eu já pedi a paciência de vocês, também pedi desculpa, mas o programa está ótimo e a gente está falando hoje sobre o problema de ciúme num relacionamento. É um problema. A gente já conversou aqui que não é prova de amor, né, Juliana? Não, de jeito nenhum. Tem que buscar ajuda, porque a relação ela não cresce se a gente prender o outro, né? A gente não é livre. A relação entre homem e mulher, namorados, noivos, casados, precisa ter essa liberdade de amar, né? O outro, deixando o outro ser livre também, né? E engraçado que eu me lembrei agora que tem gente que tem ciúme da pessoa e tem ciúme também tem muito caso assim na relação, daquilo que a pessoa faz, daquilo que a pessoa é, né? Tem muitos casais que não conseguem, por exemplo, o outro não consegue se realizar profissionalmente, né? Então, tem ciúmes também relacionados a essa questão daquilo que a pessoa é. Por exemplo, a pessoa é muito expansiva. Não, você é muito... Na verdade, a pessoa tem ciúme do jeito expansivo da pessoa alegre, que a pessoa, né, desenvolve. Às vezes tem gente que tem ciúme da inteligência do outro, né? Acontece isso numa relação, né? Não somente ciúme com relação a uma outra pessoa, mas ciúme daquilo que a pessoa faz, daquilo que a pessoa é. Por isso que entra nesse caso também, nessa questão patológica também. Às vezes uma dificuldade que a pessoa tem e, às vezes, começa um ciúme com relação a outra pessoa, uma atitude que a pessoa teve, você olhou, você não sei o quê, mas depois isso vai se agravando. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na relação. E eu digo sempre que namoro é tempo de a gente construir, né? Tem gente que acha que a gente só constrói quando se casa. Não, a gente constrói quando a gente começa a namorar. Vamos construir um relacionamento, porque a partir daí, e eu vejo assim, as pessoas que são casadas, a gente vai muito em encontro de casais, partilha muito, escuta muito e consegue construir já casados? Consegue, claro, porque para Deus nada é impossível, né? Estamos diante de um Deus do impossível, mas facilita quando você, namorando, você já começa a construir uma relação. E você consegue perceber no outro que tem algumas dificuldades. Vamos trabalhar isso, vamos conversar, não vamos brigar o tempo inteiro. O que é que eu posso fazer para te ajudar? Porque, às vezes, o que a pessoa precisa é disso, é de uma mão estendida, né? Não de, você só me atrapalha, você só isso, você está me sufocando, mas o que é que eu posso fazer para te ajudar? Eu quero te ajudar, eu estou aqui, eu sou sua amiga também, vamos conversar. Foi o que aconteceu antes para você estar assim? Você teve alguma, como o Alexandre, né, também trouxe alguma realidade de um relacionamento antes do namoro comigo? Então, a gente foi detectando algumas coisas. Porque vai tomando uma forma que, quando chega num ponto, você se sente muito aprisionado e aí, no casamento, se torna mais difícil ainda, né? Porque aí a pessoa realmente começa a ter ciúme. Já falava, já tinha algumas atitudes de que ela não gostava. Não, porque você ri demais. Porque você é muito... abraça todo mundo. Porque você... Aí a pessoa, eu já vi, né? A pessoa tem ciúme porque o outro tem facilidade de desenvolver a eloquente no jeito que fala. Então, a pessoa vai lá e prega a palavra, por exemplo, na igreja. Né? Já vi casos de maridos que têm ciúme da mulher porque prega, que canta. Enfim, então, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso vai tomando uma forma... E o namoro é o tempo de conhecer e fazer as contas e saber se realmente quer viver o resto da vida com aquela pessoa. Então, a pessoa que está namorando e que vai identificando essas coisas, claro, oferecer ajuda, a conversa, a amizade, mas se percebe que a pessoa não quer, não vai adiante, não quer superar aquilo, ou tem muita dificuldade, cabe à pessoa que está junto decidir se quer mesmo manter aquele relacionamento ou não, porque já teve casos também que a gente acompanhou em que o namoro era muito problemático, assim, né, com situações bem específicas, mas mesmo assim a pessoa insistiu e quis ir até o casamento. E aí no casamento o sofrimento foi muito grande a ponto de que ela não aguentou. Então, é muito importante nesse tempo de namoro e noivado... Existia um caso patológico, né? Nesse caso existia um caso patológico, né? A pessoa era um sociopata, né? Só que o sociopata, ele vive no meio das pessoas como uma pessoa comum, né? Então, enfim, é preciso identificar e ter essa decisão firme também, de se perceber que não dá,
romper com o relacionamento para que nos torne algo mais grave, né? E vocês têm trazido muito a questão de Deus, né? Claro, buscar Deus nas dificuldades. E houve uma inspiração, né? Que vocês tiveram do texto do amor. Isso. Fala um pouquinho para nós. Nós estamos aqui. Pega aí, meu amor, o texto do amor. O texto do amor. Como é que foi isso? Como é que surgiu? Olha, nós ganhamos inspiração? um terço. Esse terço, né? São 2 terços em um. Quem está vendo aqui pela TV. São 2 terços em um. E quando a gente ganhou esse terço, sentimos no coração de que existiam muitos casais que precisavam rezar juntos, porque o objetivo desse terço, olha só como ele é. De um lado, ele abre, né, tem um fechinho, o da mulher tem as bolinhas rosa e do homem azul. Então a gente vai rezando, né, o terço, e a gente cada vez mais vai se aproximando, né, do terço. E a gente, justamente pela dificuldade que percebíamos na oração entre os casais, de ter um relacionamento a 3, né? Eu, o Alexandre e Deus, né? Eu, o meu namorado e Deus, eu, meu esposo, minha esposa e Deus. A gente, eu digo sempre que foi Nossa Senhora, né? A gente tem essa devoção à Nossa Senhora de preparar um material, e no caso a gente tem aqui esse folheto, que orienta, né? Dá essa orientação ao casal de rezar juntos, né? Então a gente fez um caminho para os namorados e noivos, né? Tem um direcionamento a partir da nossa experiência, da nossa história. Então cada mistério a gente vai contemplando uma realidade que o tempo que a gente viveu do namoro, né? No texto do amor para namorados e noivos tem os 5 mistérios específicos, que é a amizade. Então a gente reflete sobre isso e reza para que o Senhor cultive a amizade no relacionamento. O segundo mistério, o diálogo, a castidade, o compromisso e o relacionamento a 3. Para os casados, o olhar, a paixão, o beijo, o amor e a festa, que é o casamento em si. Então nós compusemos essas orações, essas meditações com base naquilo que nós vivemos, justamente para ser um pontapé inicial para que os casais comecem a criar o hábito de rezar juntos, de estar juntos para rezar o terço, e aí pode ser rezado o terço mariano, contemplando essas missões, ou contemplando esses mistérios. E nós também fizemos um modo compacto para aqueles dias mais corridos, para o casal não deixar de rezar, né? Que nas contas grandes tem uma oração e nas contas pequenas uma jaculatória, pedindo realmente a graça de Deus sobre os casais, né? Pedindo que nos ensine a amar. Então, esse é o... A gente pode cantar mais um pouco? Claro. E enquanto o Alexandre se prepara ali, a importância da espiritualidade nessa relação é fundamental. É a rocha. Não, é a base, né? É construir a casa sobre a rocha. E a gente sabe que para a gente ter uma família, por exemplo, o casal ele constitui uma família, tem uns filhos ali que vão observando, o filho observa tudo de pai e de mãe, né? Então, se o casal ele não tem essa unidade, né, não traz Jesus para a vida deles, não adianta você ficar ensinando a ser de Deus sem ser de Deus, né? Tipo, como é que eu vou ensinar meu filho a ser de Deus se nós não somos de Deus? A gente não vive. Então, eu quero ser como meu pai, como minha mãe. Então, a oração aproxima mais o casal. Ele quebra, né? Tipo, aquilo que se levanta como uma barreira, como uma dificuldade, a oração vai quebrando. Então, a necessidade que a gente teve de trazer essa oração do texto do amor é justamente para que o casal se une. E o lindo é que a oração final... do texto do amor para os casais casados, por exemplo, é um beijo demorado. Então, é para a gente resgatar justamente aquilo que a gente vai perdendo, né? Porque quem é casado, nós somos eternos namorados. A gente não deixou de namorar, né? Somos eternos namorados. Então, é também um desejo do nosso coração que os casais se unam mais na oração entre eles, né? Eu recebo muita mensagem assim, eu vou rezar, vai rezar meu marido e minha filha. Eu digo, não, põe sua filha para dormir, porque ela quer rezar com a gente, ela sempre reza. Que bom, que maravilha. Mas é o momento do casal, né? Rezar junto, só você e seu esposo, só você e sua esposa, só você e seu namorado, só você e sua namorada. Para a gente não perder de vista aquilo que Deus construiu. Porque com o dia a dia, com a correria, com as dificuldades, a gente vai perdendo também um pouco da nossa história. Então,
esse objetivo também do texto do amor, orar juntos e trazer também um pouco, recordar, né? Fazer memória. A gente tem isso aqui na Canção Nova, de fazer memória da nossa história, para não perder a essência, aquilo que nos motivou a estar juntos um com o outro, né? O que me atraiu no Alexandre, o que me atraiu na Juliana, enfim, essa história que a gente traz, que a gente não pode perder de jeito nenhum, que Deus construiu, né? Deus nos construiu. Então, a gente, na oração do texto do amor, tem buscado resgatar isso. Falando em amor de vocês dois, a música pode contar essa história? Pode, vamos lá. Então tá bom, vamos lá. Vamos lá, que o amor é decisão, né? Como poderei dizer que foi por acaso? De repente, quando eu vi, estava ao teu lado. Teu amigo me tornei, fui entrando em tua vida pra valer. Me encantei sem querer, mas é Deus quem tudo faz, então tive que esperar. O amor, quando é real, não leva-nos para o mal. Mais madura eu me tornei, e em Deus fui dando passos, e hoje aqui vim apenas dizer: amo muito você. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Você veio em minha vida pra me completar, e de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Você veio em minha vida pra me completar, e de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação, sendo um só coração. Temos participação na rede social. Vamos lá ver as participações aqui. Ô, meu amor, lê pra mim, Ju. Meu esposo era ciumento, a Fran Ventura, ela diz: meu esposo era ciumento. Com a graça de Deus, isso acabou. Por meio da minha oração e da dele também, o ciúme tem que reconhecer. É importante isso, é importante, né? A verdade. pessoa que sente tem que perceber que tem problema, né? Exatamente, que está com ciúme. A Maria Costa, ela diz assim: Manhã Viva está lindo com esse casal, lindo de Deus. Obrigada pela parte que me toca. Renatinha, Deus te abençoe. São Brás, cura sua garganta. Isso mesmo, São Brás. Obrigada. Renata. Rádio Divina Providência, muito bom. Parabéns pelo programa de hoje. Está maravilhoso mesmo. Muito obrigada. E nós vamos agora para a receita do creme de abóbora com o chefe Felipe Leroy. É imperdível, ainda mais nesse friozinho, né, gente? Olá, eu sou o chefe Felipe Leroy da Cozinha Vitrine e hoje vamos preparar uma receita fácil, prática e muito saudável. A nossa receita de hoje vai começar com a gente cozinhando a abóbora. E nós vamos então escorrer metade desta água para poder bater no liquidificador. Após batermos a abóbora, vamos agora dar sequência colocando gengibre ralado, uma pitada generosa de sal. Voltamos a bater. Gente, daqui a pouquinho ou amanhã a gente volta com essa receita que ela tá prometida, né? Eu quero saber
o que é esse creme de abóbora. E voltando ao nosso bate-papo, falando da importância da espiritualidade no casal, você falou uma coisa muito importante, né, que é o apoio de um para o outro quando o outro precisa disso para a sua vida profissional, para ele deslanchar. Isso é muito importante. Isso. Um deve ser apoio para o outro. É muito importante porque tem muita gente nos assistindo, seja no namoro, seja casado. E esse apoio um para o outro, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque vocês têm uma missão, né? Vocês viajam o Brasil todo e é importante. Como é que vocês vivem isso sendo um apoio para o outro? Vocês vivem, vocês trabalham juntos, mas hora deve ser você apoiando ele, hora deve ser ele te apoiando, né? Como é que vocês vivem isso? É bem concreto, né, no nosso caso, porque o Alexandre realmente é meu apoio. Por exemplo, eu estou cantando, ele está tocando. Né? É verdade. Ele é um apoio. O Alexandre também reza comigo nas missões. O Alexandre também me ajuda na agenda, a organizar a logística das missões. O Alexandre é jornalista, né, de formação. Então, o Alexandre escreve os textos, prepara as pregações, ele prega também, eu prego. Então, assim, é um suporte muito grande, um na vida do outro. E eu também, né, tipo assim, embora somos missionários, o Alexandre toca, canta, prega, mas eu não esqueço também que a Alexandre ama a profissão dele, então estou sempre ali dando esse suporte também para que ele possa continuar dando seguimento àquilo que ele ama, que é a profissão dele, escrevendo, produzindo sempre alguma coisa. Por exemplo, a gente tem um canal, eu tenho um canal no YouTube, ele produz também o meu programa, escreve, prepara o material, enfim. Então a gente trabalha sempre trazendo o outro, né, para junto, né, dentro daquilo que a gente faz e sendo esse suporte, né, não esquecendo que tem uma música até que eu estava escutando por esses dias, né, que a gente precisa fazer o outro feliz, né, ser suporte para o outro é fazer o outro feliz, né, eu quero viver para fazer você feliz, né, porque a gente tem essa mentalidade que o outro precisa me dar, né. Então, eu acho que é muito concreto isso. Eu quero viver para fazê-lo feliz. E quando isso é recíproco de um lado do outro, a gente consegue ser suporte. Né? Eu não fico puxando o Alexandre, né? Tipo assim, somente para aquilo que eu quero que ele faça. Né? Então, me preocupo muito. Eu sempre pergunto. O diálogo nos ajuda muito também, porque eu sempre sei o que está no coração dele, sempre sabe o que está no meu coração, e a gente vai se ajudando. Né? Eu tenho minhas dificuldades no meu dia a dia, como esposa, como dona de casa. Então, o Alexandre também é suporte para mim dentro de casa. E Alexandre também tem as dificuldades dele, esquecido, por exemplo, Alexandre é muito esquecido, então eu estou ali sendo suporte também para ele, Alexandre, lembrando a ele as coisas. Enfim, então a gente vai se ajudando. O suporte é justamente isso, né? Não permitir que o outro, então viva a sua vida, então faça. Não, mas eu estou ali para ajudá-lo naquilo que ele precisa e ele também me ajuda. Gente, isso faz toda a diferença no relacionamento. Quando a gente não vive isso, sempre digo, Renata, quando eu conheço alguém que não consegue ter o suporte, ter o suporte do outro, você vai passar a vida toda sendo somente o suporte. Eu digo que é uma missão. Quando alguém vem conversar comigo, principalmente antes de casar... Repete isso aí. Repete o que você falou. Que é uma missão, não, né? Antes disso. Eu não lembro o que eu falei. Não, ser suporte... ser suporte, por exemplo, eu sou suporte para o Alexandre, Alexandre é meu suporte. Se eu quero somente ser o suporte para ele, e ele não é o meu suporte, isso é uma missão, né? Porque eu quero viver essa missão de ser eu somente o suporte para ele. Tem mulher que aguenta, tem homem que aguenta, mas tem outros que não. Então, eu preciso saber se eu estou psicologicamente, emocionalmente preparada para ser o suporte do outro. Porque a gente vive muitas realidades assim. Somente um é suporte, né? Então, eu digo sempre, se você é o suporte, se você assumiu isso, assuma como uma missão na sua vida. Eu quero ajudá-lo, eu quero morrer sendo esse suporte para ele, para ela, né? Sabendo que talvez ela nunca possa ser esse suporte para mim.
né? Então, é uma escolha também, né, que a gente faz. E essa escolha precisa ser feita antes de casar, minha gente. Porque depois que a gente se casa, a gente vai lá diante de Deus, a gente faz a nossa promessa, é muito sério. Faça suas contas antes. Principalmente quando a gente é consciente, né? Então, eu quero ser suporte para o Alexandre é suporte para mim, mas se não existe essa realidade na relação, eu preciso entender que se só eu for suporte, vai ser uma missão na minha vida. Gente, muitíssimo obrigada pela presença. Obrigada pela sua parceria na apresentação. Amei! Ai, gente. Enquanto vocês preparam a última música, eu vou dar um recadinho para você, porque amanhã a gente vai continuar nessa série de relacionamento. E sabe quem vai estar aqui? Márcio Mendes, com a sua esposa, Rosemarie. A gente vai dar dicas bem práticas, você já conhece o Márcio Mendes, dicas bem práticas de como melhorar um relacionamento. Gente, tá imperdível de verdade amanhã, Dia dos Namorados, com o Márcio Mendes aqui no programa Manhã Viva. Eu quero agradecer a sua paciência com essa voz, mas também do outro lado teve essa voz linda, né? Então você ganhou um presentão com a Juliana de Paula aqui e é com ela que a gente encerra o programa. Um abraço, eu espero você amanhã com o Márcio Mendes e a Rosemarie. Tchau! E a gente pede a intercessão desse casal que para nós é o maior exemplo, né? Para nós que somos namorados, noivos, casados, que é José e Maria. Há duas mãos unidas estendidas sobre nós. Então peçamos a intercessão deles no nosso relacionamento, porque Nossa Senhora quer passar à frente, juntamente com São José, dos nossos relacionamentos, daquilo que a gente cultiva um com o outro. Há duas mãos unidas, estendidas sobre nós. No silêncio, duas vidas se fazem uma só. No seio da Trindade, uma só carne, um só coração. Quem pode separar sua vida, sua missão? Família bendita, onde a vida se encarnou, imagem da Trindade de amor. Na simplicidade, no silêncio em Nazaré, José de Maria, Maria de José. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.